Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo e mais um minuto de prece. Hoje vamos conversar sobre a lição 194 do livro Minutos de Sabedoria. Você não tem inimigos externos. Inimigos são nossos pensamentos errôneos que todos nós temos e que lançamos ao ar, atraindo pensamentos semelhantes no próximo. Na realidade, ninguém pode ser inimigo nosso, pois Deus habita dentro de cada um de nós. Anule as inimizades emitindo pensamentos de tolerância e de amor a todas as criaturas que são templos de Deus. Essa lição, meus irmãos, me remete ao capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus diz: Amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai, que estás no céu. Já que seu sol desponta sobre os maus e bons, e cai chuva sobre justos e injustos. Pois se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Jesus, ele nos ensinou que devemos amar ao próximo, mas ele não diz quem é esse próximo. Por isso entendemos que o próximo são todas as pessoas. Sejam aquelas que temos um carinho, um afeto, como também aquelas que nos prejudicam, que nos fazem o mal. Na passagem do Evangelho, Jesus diz para amarmos aos nossos inimigos. Mas onde encontrarmos forças para retribuir o mal com o bem? Emmanuel, no livro Vinha de Luz, com a mensagem intitulada Credores Diferentes, diz: ninguém poderá de pronto aderir à união ao adversário do dia de hoje. Dessa forma, Emmanuel nos deixa claro que amar o inimigo não é tratá-lo como nós tratamos um amigo, até porque os sentimentos envolvidos são diferentes e não temos ainda a elevação moral para fazer isso. Amar o inimigo significa, nessa fase em que nos encontramos reencarnados na Terra, ter consideração com ele. Jesus ensina que devemos trabalhar os nossos sentimentos, praticando então o perdão que emana do coração. A doutrina espírita nos auxilia muito nesse processo, porque nos ajuda a mudar a perspectiva materialista que carregamos de que quem nos atrapalha e prejudica é aquele que nos quer mal. Realmente, ele até pode querer nosso mal, mas de certa forma esse inimigo está nos ajudando. E ajudando como? Ajudando no sentido de que são nossos inimigos que indicam as nossas fraquezas, que indicam as nossas deficiências morais, que nos mostram o que precisamos melhorar em nós. Nós precisamos compreender, meus irmãos, que todo aquele que vive para pensar e fazer o mal, ele atesta a sua infantilidade espiritual, a sua ignorância diante das leis divinas. E, portanto, ele é um irmão necessitado, ele necessita da nossa compreensão. Por isso, é importante que a gente eduque os nossos sentimentos e que a gente exercite a nossa compreensão. E essa educação é feita por meio do estudo, pela prática das lições do Evangelho. Jesus nos fala: orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. A prece é uma das formas mais puras de se praticar a caridade, pois quando realizada de forma sincera, tem a capacidade de dissolver as sensações de ódio, de mágoa, de vingança, doando então ao nosso inimigo, pela prece, as novas energias renovadas. Nós podemos então criar uma atmosfera de harmonia com esse irmão. Como espíritas, acreditamos na reencarnação, nas múltiplas existências. E por isso sabemos, meus irmãos, que se não resolvermos nessa reencarnação as nossas desavenças, nós iremos reencontrar esses inimigos em outras oportunidades, no plano espiritual ou numa outra reencarnação. Quando Jesus falou que se alguém nos batesse na face, deveríamos oferecer a outra, expressou também ali um grande ensinamento, que se levado em conta por todos nós, seria a solução para todas as situações desagradáveis que surgissem na nossa vida. Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto a bater, é uma metáfora, que sugere que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Portanto, dar a outra face é mudar a paisagem. É apresentar uma ação positiva diante de uma ação negativa. Por isso, vamos nos esforçar para vencer o nosso orgulho e oferecer a face de uma maneira otimista,
nas situações onde a tristeza e o pessimismo eles insistem em marcar presença. O Livro dos Espíritos, na pergunta 132, acerca de qual é o objetivo da encarnação dos espíritos, a resposta é de que a lei de Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Já na pergunta 171, sobre em que se baseia o dogma da reencarnação, a resposta é de que todos os espíritos estão destinados à perfeição e Deus lhes oferece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas, na sua justiça, lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar em uma existência. Jesus vem ensinar a lei maior, que é a lei do amor. O evangelho do amor como um dos pilares a ser conquistados por cada ser humano. O Mestre, no momento derradeiro da sua jornada aqui na Terra, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. No martírio, segundo as lições de Mateus, Jesus perdoou a humanidade inteira, inclusive os algozes, exemplificando seus ensinamentos. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem, tem-se aí a lei do amor, do perdão e da caridade, essenciais para chegarmos à perfeição. Amar aos inimigos e aos que nos odeiam, e àqueles que nos perseguem através do perdão. Destaca-se ainda no livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier, o seguinte diálogo: Senhor, os espíritos do mal são também nossos inimigos? E a resposta: inquiriu admirado o apóstolo: toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. O pensamento malévolo, ele determina uma corrente fluídica muito penosa. Já o pensamento benévolo envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta quando se aproxima um amigo de um inimigo. Amar os inimigos é não guardar ódio, não guardar rancor, não ter desejo de vingança. É perdoar sem pensamento oculto ou sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar o bem e não o mal. É experimentar o júbilo em vez de pesar, o bem com que lhes advenha. É socorrê-los sem pensar, sem colocar nenhuma condição. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que possa prejudicar. E é, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento maior: amar os vossos inimigos. Amar os vossos inimigos é para o incrédulo um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, que só existe essa vida, vê no seu inimigo um ser nocivo que lhe perturba o repouso e do qual unicamente a morte, pensa ele, pode livrar. Daí o desejo de vingança. Nenhum interesse tem em perdoar, senão em satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Em certos casos, perdoar-lhe parece mesmo uma fraqueza. Se não se vingar, nem por isso deixará de conservar o rancor secreto e o desejo do mal. Para aquele, em contrapartida, que crê, para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, sabendo que nada acontece por acaso, que não existe o acaso, que existe sim a lei da ação e reação, que tudo que a gente planta, algum dia a gente irá colher. E para encerrar, eu trago aqui uma mensagem de Emmanuel com o título Amigos e Inimigos. O amigo é uma bênção, o inimigo, entretanto, é também um auxílio se nos dispomos a aproveitá-lo. O companheiro enxerga os nossos acertos, estimulando-nos na construção do melhor de que sejamos capazes.
O adversário identifica os nossos erros, impelindo-nos a suprimir a parte menos desejável de nossa vida. O amigo se rejubila conosco. O inimigo nos aponta a extensão da obra que nos compete realizar. O companheiro nos dá força. O adversário nos mede a resistência. Quem nos estima frequentemente categoriza nossos sonhos por serviços feitos, tão só para induzir-nos a trabalhar. Quem nos hostiliza, porém, não nos nega valor, porquanto não nos ignora e sim nos combate, reconhecendo-nos a presença em ação. Na fase deficitária da evolução que ainda nos caracteriza, precisamos do inimigo que nos encoraja e do amigo que nos encoraja e do inimigo que nos observa. Sem o companheiro estaremos sem apoio, e sem o adversário ser-nos-á indispensável enorme elevação para não tombar em desequilíbrio. Isso porque o amigo traz a cooperação e o inimigo forma o teste. Qualquer servidor de consciência tranquila se regozija com o amparo do companheiro, mas deve igualmente honrar-se com a crítica do adversário. Jesus foi peremptório em nos recomendando: amai os vossos inimigos. Que Deus e Fabiano de Cristo esteja conosco hoje e sempre.